Glória a Deus. Paz do Senhor, mais uma vez eu quero deixar uma palavra ao seu coração e eu quero ler em Romanos, no capítulo de número 8, a partir do versículo 31. Quero observar com todos vocês que estão acompanhando estas ministrações. Hoje eu não vou ter base por nenhum estudo, Pretendo, a posteriori, começar a falar sobre essas lições do Apocalipse, que é uma revista do pastor Joá Caetano, da editora Central Gospel. Uma vez eu fiz algumas, eu lecionei, eu falei ao vivo no Face sobre algumas dessas lições. Espero poder posteriormente, gravar algumas destas lições que a gente tem aqui nessa revista, Eu lecionei ela para os jovens da escola dominical, fala sobre a volta do Senhor, o arrebatamento dos salvos, o anticristo, a grande tribulação, as duas testemunhas do final dos tempos, os 144 mil selados de Deus, Cordeiro de Deus, o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro, Armagedon, o conflito final, 1000 anos de paz, justiça e prosperidade, o juízo do trono branco e 2 destinos finais. É uma revista fantástica, com base num livro fantástico também, que é Os Mistérios do Apocalipse, do pastor Joá Caetano. E são livros, são palavras muito interessantes, e depois, com o tempo, eu quero dissecar bem essas informações, porque eu creio que muitos cristãos, infelizmente, que se dizem cristão, não sabe quase nada, sobre o Apocalipse, sobre as bases da fé cristã, bem verdade. Então, espero poder posteriormente falar sobre isso e acrescentar a sua fé. E você que acompanha aí esses vídeos possa adquirir mais conhecimento bíblico e aprender, cada vez mais. Eu quero ler em Romanos, no capítulo 8, o cântico de vitória, Deus é por nós. A partir do versículo 31, Romanos é uma carta especial, E o capítulo 8, na minha opinião, um dos capítulos mais belos que as Sagradas Escrituras têm. Ele é todo sensacional. Eu quero ler, a partir do versículo 31, eu vou ler do 31 ao 39. É uma leitura um pouco extensa, mas ela é fantástica. Diz o seguinte, não sei como que está a altura desse fundo. Diz assim, cântico de vitória, Deus é por nós. Então diz o seguinte: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse é um cântico realmente de vitória, e o apóstolo Paulo, ele escreve essa carta aos Romanos, que é a carta mais fundamentada teologicamente, é a maior carta que ele escreve, e ele traz aqui coisas fantásticas, fenomenais. Por exemplo, o capítulo 1,
ele traz uma polêmica muito grande, né, que fala que Deus entregou as pessoas a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Aí ele fala sobre a homossexualidade, né, que essas pessoas estão entregues a Satanás. Hoje até é complicado falar sobre isso, né, que falar sobre que Deus não aceita, que é pecado, né? Infelizmente existem muitas pessoas aí que quem falou isso foi Deus, né? Então os cristãos não estão errados de falar que Deus não tolera, e isso não é correto. Se a gente estudar até a questão da normalidade, se houverem mais homossexuais, a raça humana ela se extingue, né? Porque vai deixar de produzir. Então, o próprio Deus diz que essas pessoas foram entregues a um sentimento perverso, estão dominadas pelos desejos, né, da natureza humana e não tem nada de Deus. Então, isso fica bem claro em Romanos, no capítulo 1, mais para o final do capítulo, nós observamos ele falando sobre isso, né? Claro que orientado pelo Espírito Santo, e nós não podemos aceitar aquilo que é pecado. Então, quando o apóstolo Paulo ele escreve Romanos 8, eu fiz algumas anotações aqui, só algumas marcações interessantes. Aqui tem um texto assim: a nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito de santidade e adoção. Então, na verdade, esse tema fala da graça. Graça é favor imerecido, é dom imerecido, né? É algo que nós não merecemos. A salvação é pela graça. E nós precisamos andar em santidade. Romanos, no capítulo 8, no versículo 1, diz o seguinte: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aí diz assim: os que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, os que andam em Espírito. O versículo 2, ele traz o seguinte, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Existem duas leis que todos os seres humanos estão debaixo dela. A primeira é essa lei do pecado e da morte. Quem está debaixo da lei do pecado e da morte está morto espiritualmente e automaticamente não tem a salvação. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Ele diz que a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, que é aquele que está em Cristo, ele tem a vida, que Jesus Cristo é a vida. Ele diz que me livrou da lei do pecado e da morte. Então Jesus é o único que pode nos colocar na lei do Espírito de vida. Até João 15 diz que nós não podemos fazer nada se nós não estivermos ligados nele, né? Quando Deus ele fala sobre o Leviatã lá em Jó 40 e 41, ele fala sobre dois animais terríveis, né? Ele fala ali, é uma alusão às forças do mal, que só podem ser dominadas por Deus, ou só podem ser vencidas por Deus. Deus pergunta lá: você pode, Jó, controlar eles, dominar eles? Na verdade, ninguém consegue dominar o mal, somente Deus. Então, até o próprio Cristo, ele tem o domínio sobre a morte, ele tem o domínio sobre tudo, porque tudo foi criado por ele, para ele, e por meio dele tudo que foi feito se fez. Então, é interessante a gente observar que aqui o apóstolo continua dizendo, eu fiz uma anotação no versículo 5, diz assim: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Existem pessoas que, na verdade, se a gente for falar, existem três classes de pessoas. Primeiro, são os espirituais. Segundo, são os carnais. E o terceiro, são os seres naturais. Bom, os espirituais e os carnais, eles experimentaram um relacionamento com Deus. Os espirituais são aqueles que conseguem vencer o pecado, o embaraço, e andam seguindo a orientação de Deus em obediência à palavra de Deus. Os carnais são aqueles que já experimentaram, né, só que não conseguem viver uma vida santa. Ou eles estão desviados, ou fora da igreja, né? Ou eles estão na igreja fingindo que são
verdadeiros cristãos, mas estão em adultério, prostituição, né? Estão fingindo que estão na presença de Deus, mas são lobo, né? Na verdade, né, se entregaram ao pecado, não conseguem vencer o pecado. Esses são os crentes carnais, que não têm uma vida de oração, que não conseguem buscar Deus de verdade, estão lá, né, como sepulcro caiado. São os hipócritas. E eu acredito que tem muitos, tá? Nas igrejas, né? Então essas pessoas são guiadas segundo a sua carne. E aqui tem uma distinção fenomenal, porque aqueles que são segundo a carne, eles se inclinam para as coisas da carne, e os que são segundo o Espírito, eles são guiados pelo Espírito. Isso aqui é fantástico, porque para você saber se uma pessoa é espiritual ou não, é só você olhar para as características, né, o fruto que ela está dando. Porque tem gente que fala que é cristão, aí tinha um ex-deputado aí que foi preso, dizia que era crente, né, mas estava fazendo todo tipo de coisa errada. Então foi condenado aí e perdeu o cargo, né, e foi preso. Então tem gente aí que diz, né, que a alma mais honesta do Brasil também está presa, teve agora uma outra condenação. Então assim, a gente observa que nem tudo que a pessoa fala, de fato, né, ela faz. Então existem muitas pessoas que estão sendo guiadas pela carne, sendo guiadas pelos desejos, né, que são maus. Versículo 8 também aqui diz o seguinte: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Veja bem, as pessoas que vivem guiadas pela carne não agradam a Deus. Aí o versículo 9 é um contraponto disso, né? Diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então aquele que não tem o Espírito Santo na vida dele não é de Cristo, né? Existem várias mensagens interessantes aqui, eu fiz só algumas anotações. De maneira que, irmãos, versículo 12, somos devedores não à carne para viver segundo a carne. Então todo aquele que nasceu em Cristo, que é uma nova criatura, como disse o apóstolo Paulo lá em 2 Coríntios 5:17, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, Colossenses 3, né? Mas 2 Coríntios 5:17 diz que assim que alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então, se nós vivemos uma nova vida em Cristo, nós temos uma vida guiada pelo Espírito Santo. Aqui diz que nós somos devedores não à carne para andar segundo os desejos pecaminosos da carne. Aí diz assim, porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Porque a Bíblia diz que o salário, até aqui em Romanos 6:23, diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. E a Bíblia diz também em Romanos 3:23 que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então essa carta ela é fantástica, que ela traz várias informações interessantes a respeito do pecado, a respeito da vida cristã, que deve ser vivida em comunhão, em santidade, em obediência. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo do Senhor, pelo Espírito de Deus. Então ele tem um versículo que eu amo, né, dessa aqui, na verdade eu amo o capítulo inteiro, né? A Bíblia ela é fantástica, mas esse versículo 18 ele é fenomenal. Olha o que diz: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Esse versículo é fantástico. As aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Deus ele tem algo fantástico para revelar para nós na eternidade, até porque o apóstolo Paulo ele escreveu que se nós, em Coríntios, se nós esperarmos em Cristo só nessa vida, nós somos os mais miseráveis da terra. Quando o apóstolo Pedro pergunta assim para Jesus, né? Senhor, o que nós vamos receber? Porque nós deixamos familiares, nós deixamos, né, nosso trabalho. Por exemplo, eu era pescador, né? Ele falando para Cristo lá. Ele diz assim, o que nós vamos receber de termos abandonado tudo e servirmos ao Senhor? Jesus fala para ele 100 vezes mais aqui na terra
e a vida eterna. É só isso que nós vamos receber. Uma vida abençoada aqui, guiada pelo Espírito Santo. É claro que nós vamos ter sofrimento, momentos difíceis, momentos de dificuldade, mas nós temos garantido a vida eterna. Foi isso que o apóstolo Paulo escreveu para Timóteo. Ele diz: toma posse, Timóteo, da vida eterna. Nós precisamos tomar posse. Aqui a nossa vida é para garantir a salvação, é para garantir a certeza, né, de que o nosso nome está escrito no livro da vida e que nós somos guiados pelo Espírito Santo. Oh Deus, tu és maravilhoso. Aí ele continua, né? Essa passagem ela é linda. No versículo 28 também nós temos um dos versículos interessantíssimo, diz assim: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Olha, tudo que acontece na vida do cristão é para o bem dele, né? Às vezes nós passamos por várias dificuldades, mas Deus está nos usando essa dificuldade para nos ajudar a vencer, para nos ajudar a aproximar de Deus, né? E todas as dificuldades que nós passamos nos ajudam a crescermos na fé, a nos aproximarmos de Deus, a dependermos mais de Deus. Aí tem uma discussão interessante aqui, ó, porque no versículo 29 e 30 diz assim: porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Aqui tem uma discussão interessante sobre o que acreditam os calvinistas e os arminianos. O que é isso? Você vai precisar estudar sobre isso. O entendimento de Calvino, olha que esta carta aos Romanos ele está escrevendo à igreja, né? Ele não está escrevendo a uma pessoa específica. Então, ele fala sobre a predestinação. Na verdade, os arminianos acreditam, com a maioria dos cristãos, eu acredito assim, que para a pessoa ser salva não há predestinação pessoal, há predestinação para a igreja. Portanto, a igreja está predestinada a estar com Cristo na eternidade. E o ímpio, aquele que não aceita Jesus, ele está predestinado a ser condenado, né, como a Bíblia diz: aquele que crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Então, essa predestinação não é pessoal, porque qualquer pessoa que crê em Jesus e que aceitar Jesus como Salvador, né, e como Senhor e Salvador de sua vida, ele pode ter a salvação. É isso que os arminianos acreditam, que qualquer pessoa, a partir do momento que ele recebe a palavra de Deus e se ele se entrega a Jesus, ele pode ter a salvação. Até porque Jesus não morreu para salvar um pouquinho de pessoa predestinada, conforme se Deus tivesse: não, esse eu não quero salvar, esse eu não quero. Não, Deus ele deu o livre arbítrio para o homem, ele não interfere nisso. Por isso que ele deixou o Hitler nascer, deixou o Nero nascer, né? Várias pessoas aí que só fizeram merda, né? Então, essas pessoas, Deus não interfere. É claro que eles terão a condenação, né, devida, né? As pessoas que não acreditam em Deus, elas serão condenadas, né? Já estão condenadas. E o Hitler, esses miseráveis, estão tudo no inferno, esperando o juízo final para ser lançado no lago de fogo. Cuidado para você não ir para esse lugar também, que é terrível, né? Então, todas as pessoas que não são guiadas pelo Espírito Santo, não nasceram de novo, estão caminhando para esse lugar de tormento, né? Então diz que sobre a questão da predestinação, os calvinistas, o Charles Spurgeon, o João Calvino, né, ele fala que a salvação, ela está já, as pessoas nascem já predestinadas a serem salvas e que essas pessoas não vão perder a salvação e não há necessidade de contraprestação da pessoa. Deus salva, pronto, acabou, né? Então não é esse o entendimento da maioria dos cristãos. A maioria dos cristãos são, então, como eu disse, arminianos, acreditam que o homem tem sim uma parcela de contribuição para ele ser salvo, porque ele tem que querer servir ao Senhor, ele tem que querer se entregar a Cristo para ter a salvação. E esse é o desejo de Deus, que
todos se arrependam, mas aí a Bíblia diz que o caminho estreito ele é trilhado por poucas pessoas. Muitos então não aceitarão e não serão salvos porque não se submeterão ao senhorio de Cristo e automaticamente não serão salvos. Já estou falando há 20 minutos e agora que eu cheguei para falar, né, sobre o cântico de vitória. Desculpa. Que diremos, pois, a estas coisas? Ele pergunta, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele pergunta, se Deus é por nós, se Deus está do nosso lado, quem será contra nós? O inimigo, ele é chamado de Satanás, adversário, ele luta contra a igreja, contra os seus, mas ele não tem poder nenhum de tocar em nossas vidas, a não ser que Deus permita. Então Deus está no controle de todas as coisas, de tudo que acontece na vida do cristão é por permissão de Deus, é pela graça, né, a manifestação da graça de Deus nas nossas vidas, e ele sempre tem o controle de tudo, e ele pode interferir a qualquer momento, quando ele achar necessário, porque ele tem o domínio e o controle de tudo. Então ele diz assim, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas. Sabe o que ele está falando aqui? Ele poupou Jesus da morte? Não. Ele poupou Jesus do sofrimento? Ele falou, olha, ele não poupou nem Jesus da morte, antes o entregou, como nos não dará também com ele todas as coisas? Ou como nós também não passaremos por dificuldades? A Bíblia diz assim, ó, e odiados de todos serei pelo meu nome. Jesus falando para os discípulos, né? Mas aquele que permanecer até o fim será salvo. É claro que hoje no Brasil nós vivemos aqui uma certa liberdade, né? Nós estamos num país democrático de direito e graças a Deus que nós fomos colonizados por cristãos, né? Pela fé cristã, que ela é muito tolerante, né? Que ela tem essa questão da tolerância. E graças a Deus as pessoas aqui podem ter o credo religioso que ele quiser. Diferentemente de países como que tem a fé islâmica, por exemplo, né, que são extremamente radicais. As pessoas que não professam aquela fé, eles matam e perseguem. Né? Graças a Deus nós estamos num país que é laico e que permite a pessoa ter o credo religioso que ele quiser, né, sem ser perseguido de forma direta, né? Claro que há uma perseguição, porque a Bíblia diz que Satanás é o Deus deste século e ele persegue, ele de todos os lados, né? Os cristãos são perseguidos, são atacados, né, por essas pessoas e pela força satânica que há no mundo, né? Como perseguiu Cristo, vai perseguir também a igreja. Então nós devemos estar sempre preparados para isso. Versículo 33. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Olha, Satanás ele é acusador. Essa pergunta ela é fantástica. Diz assim, ó, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem que vai poder condenar aquele que Deus justificou? É isso que Deus está dizendo, né? Foi Deus quem justificou, aí quem os condenará? Satanás tem o poder de condenar alguém? Um cristão, um servo de Deus? Não tem. Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então foi Cristo quem morreu e nós estamos vivendo uma vida guiada por Ele, uma vida direcionada por Cristo. Então não tem como nós sermos condenados. Nós, como diz lá no versículo 1 de Romanos 8, né? Ali, ó, diz que nenhuma condenação há para quem? Para os que estão em Cristo Jesus, porque foi Ele que morreu, Ele que ressuscitou, né, dentre os mortos e a Bíblia diz que Ele está à direita de Deus e intercede por nós. Olha esse versículo, quem nos separará do amor de Cristo? Aí ele começa a citar algumas coisas. Ele cita, por exemplo, a tribulação, o sofrimento nos separa do amor de Cristo, a angústia nos separa do amor de Cristo. Muitas vezes nós vivemos atribulados, nós vivemos angustiados, às vezes perseguidos, né? Tanto por questões espirituais, né? Nós somos perseguidos por pessoas também. Aí diz aqui a fome, né? Muitas vezes os cristãos passam por privações, por dificuldades, ou a nudez, ele diz, né? A ausência aí de mantimentos, a ausência até de vestimenta, às vezes acontece isso, ou o perigo, ou a espada, né? O perigo, muitas vezes nós passamos por várias dificuldades por sermos cristãos, né? O apóstolo Paulo sofreu bastante perseguição à igreja,
Tiago foi morto à espada, né? Pedro foi preso, a igreja foi bastante perseguida, muitos cristãos na Idade Média morreram, né? Aí em coliseus e de forma cruel. Hoje nós temos algumas pessoas, alguns missionários que morrem nesses países que eu disse que é intolerante. Graças a Deus aqui no Brasil a gente não tem tanta, pelo menos que a gente saiba, né? Tanta essa perseguição assim desenfreada, né? Se há, a gente sabe que é velada, né? Então aí ele diz aqui, a espada, né? Ou a espada vai fazer o amor de Deus nós nos separarmos do amor de Deus. Aí ele continua, né? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matador. Então nós como cristãos, assim como Cristo morreu, nós podemos ser martirizados pela nossa fé. E essa é a intenção de Satanás, de perseguir os cristãos e que ele não negue a sua fé, mesmo nessa situação de morte. Como praticamente só João, que não morreu de forma martirizado, né, dos apóstolos, a gente pode observar que todos eles sofreram perseguições e morreram de forma trágica, mas isso só fez com que o evangelho crescesse e chegasse até nós. Aí ele continua dizendo, olha, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Nós somos mais do que vencedores por Cristo Jesus que nos amou. Isso é fantástico, porque em todas as coisas, tudo, nós somos mais do que vencedores, porque Cristo nos amou, Cristo nos deu a vitória, Cristo se entregou por nós e hoje nós vivemos para Ele, nós vivemos para glorificá-lo, para adorá-lo, vivendo uma vida voltada, né? Como diz em Gálatas 2:20, lá estou crucificado com Cristo e a vida que eu vivo na fé no Filho de Deus. Aí terminam os outros 2 versículos aqui dizendo assim, porque estou certo, o apóstolo Paulo estava certo de que nem a morte, porque quando o cristão morre ele vai se encontrar com Cristo na eternidade e ele tem a vida eterna, né? A Bíblia diz em Colossenses 3:4 ali que a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Ele diz, porque estou certo de que nem a morte, nem se nos matar, nós não vamos separar, ninguém vai nos separar do amor de Cristo, né? A morte não nos separa, na verdade a gente se aproxima, né? Porque quando morre, o cristão ele vai para o seio de Abraão, ele vai para o paraíso, aquele paraíso que Jesus falou que o ladrão da cruz estaria e que todos os que morreram em Cristo estão esperando aí, né? Estar com Cristo na eternidade, as bodas do Cordeiro, estar, né, no tribunal de Cristo, que é o local onde nós vamos receber o nosso galardão de Cristo. Ele diz, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem se eu continuar vivo aqui na terra, nem os anjos, nem os principados, né, potestades, são seres celestiais, né, a Bíblia diz de hortes, né, de principados, de tronos, de dominações, tanto de potestades, principados e potestades, são hortes espirituais da maldade, existem várias hortes que nós não conhecemos, e há uma hierarquia de poder celestial, né? E até mesmo de ações satânicas, principados, potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Nada pode separar um cristão, nada pode separar uma pessoa do amor de Deus. O amor de Deus é para todas as pessoas. O importante é você acreditar que Deus te ama e que Ele quer ser o seu Salvador, o seu Senhor e dirigir a sua vida. Aí ele diz, mas em todas essas coisas, né, nós somos mais do que vencedor por aqueles que nos amou. Achei que o vídeo ia ser pouca coisa, mas falei aí quase 30 minutos. Né? Que Deus abençoe a sua vida e que o nome do Senhor Jesus Deus venha te dar condições de viver uma vida de santidade, de obediência e cheio do Espírito Santo. Vou orar por você. Soberano e amantíssimo Deus, Pai, neste momento eu peço ao Senhor que abençoe essa pessoa, que essa palavra venha mudar a vida dela, Senhor, que venha tocar o coração dela e que ela se entregue ao Senhor
E se ele é uma pessoa que já foi cristã e hoje é um crente carnal, Senhor, perdoe os pecados dele, meu Pai, faça ele viver uma nova vida. Se é uma pessoa natural que está assistindo esse vídeo, que o Senhor venha transformar o coração dessa pessoa, fazer com que essa pessoa se entregue ao Senhor e seja salva em Cristo Jesus, e que o Senhor mude a história dessa pessoa. E esse crente espiritual, ó Deus, que ele seja cheio da Tua presença cada dia mais, que ele viva cheio da alegria do Senhor, glorificando o Senhor todos os dias, ó Pai. No nome de Jesus eu te agradeço por esse privilégio de pregar a Tua palavra mais uma vez e engrandecer o nome do Senhor. Que o nome do Senhor seja glorificado e o Senhor abençoe essa pessoa no nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém, amém. Glórias a Deus.